Fala pessoal, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sim. Bem, é dia 26 de setembro, segunda-feira, mais uma semana aí se iniciando, uma semana operacional. E vamos aí, mais uma vez, estar analisando alguns ativos, como de costume, um padrão que temos aqui, no caso, em estar analisando o Euro USD, GBP USD, Shao, o SDCAD, o SDJPY, o SP500 e o Bitcoin USD, certo? Então, como de costume, vamos aí começar a nossa análise pelo Euro USD, no time frame mensal, certo? Todos os nossos ativos nós colocamos no time mensal, justamente para começar pela análise mais macro. Então, dentro do Euro USD, como você já acompanha há um bom tempo, nós ultimamente temos sinalizado apenas um preço muito relevante no gráfico mensal, sendo esse preço formado por este preço de fechamento de fundo aqui, onde o preço de resistência de preços importantes no mensal nós registramos com a linha horizontal da cor azul escuro, certo? Então aqui temos um preço importante do mensal no Euro USD e poderíamos sinalizar alguns aqui também acima, como nas médias móveis de 20, nestes topos aqui também, e na média de 200, porém, como estão muito distantes ainda do preço atual, que se encontra aqui embaixo, não vou sinalizá-las, vou sinalizar só este preço de fechamento de fundo aqui, certo? Do time frame mensal Euro USD. Vamos agora para o time semanal. Dentro do semanal do Euro USD, temos aí já um bom tempo de queda no Euro USD, onde podemos sinalizar um preço de fechamento aí da semana passada, sendo preços no time frame semanal sinalizados com a cor rosa, certo? Poderíamos registrar aqui também a média de 20 low, média de 20 comum e a média de 20 high. Além disso, a média de 200 lá em cima também formaria aí o 1, 2, 3, 4, 5 principais preços importantes no Euro USD a serem registrados. Poderíamos registrar também este último fundo aqui sinalizado, que coincidiria com a média de 9, porém eu prefiro registrar as médias de 20, que estão mais distantes. Então, essas são as marcações no semanal do Euro USD. Vamos para o diário. Dentro do diário, temos aqui essa configuração. Temos aí um preço formado por esse candle do dia anterior, onde preços no diário registramos com a cor azul claro. Então temos este preço importante, onde o preço se encontra agora, inclusive, muito próximo. Então temos este preço no diário no Euro USD. Além disso, preços importantes na média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high e este topo aqui em cima, certo? São aí preços importantes a serem sinalizados no Euro USD. Poderíamos registrar também lá em cima a média de 200, compondo aí regiões importantes no Euro USD. Vamos agora para o time H4. Dentro do H4, e aqui cabe uma observação, onde no time diário temos aí, através de um indicador, a indicação também, lógico, de uma divergência, certo? Então, não sei qual o indicador que vocês costumam estar lendo divergência, mas temos aí uma divergência no Euro USD no time diário, certo? Dentro aqui do H4 no Euro USD temos que sinalizar este preço aqui de fundo no H4, sendo preços no H4 com a cor verde. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high e média de 200 lá em cima, certo? Principais preços no Euro USD registrados. Poderíamos aqui, para auxiliar
onde podemos encontrar a maior resistência, utilizar o Fibonacci desde esse topo até este fundo, onde teríamos a indicação dos 50 e do 61,8, o 50 coincidindo aqui com a média de 20 low do diário, certo? Então, dentro do EURUSD indicaria aí novas compras no último fundo do H4, sendo aqui este preço, certo, da linha verde, e eu buscaria por regiões de venda nas regiões das médias de 20, principalmente na média de 20 high, que é a média mais distante, certo? Então, vendas interessantes para o dia de hoje nessas regiões, e também aqui principalmente na média de no 50 de FIBO, que coincide com a média de 20 low do diário, certo? Então o EURUSD sinalizado aí para vocês melhores oportunidades de compra e venda. A oportunidade de compra no EURUSD, por conta das médias de 20 estarem distantes no diário, poderia ser indicada pelo H1, onde, caso tivéssemos um candle que rompesse a média de 20 high, poderíamos aí estar fazendo a compra, colocando stop no último fundo. Contudo, a nossa estratégia ela prioriza justamente as entradas no time frame H4 e quando o candle romper a média de 20 high, certo? E o fechamento for acima, não romper, mas fechar acima da 20 high, teríamos aí uma compra. Como ainda está bastante distante, essa compra no EURUSD só é indicada até aqui nas médias de 20, porque muito provavelmente quando o preço chegar nas médias de 20, ele retorne para depois iniciar o seu movimento de alta até atingir essas resistências mais acima. Então, compra, acredito que é interessante no EURUSD daqui até essa faixa de preço das médias de 20. Após isso, acredito que o gráfico retorne com a continuidade da queda do dólar, que eu acredito que deve estar para chegar, o movimento de recuo do dólar. O EURUSD tem espaço para subir e atingir esses alvos mais aqui acima, certo? Então o EURUSD é isso. Dentro do GBP temos uma configuração parecida com o EURUSD, onde sinalizamos aí apenas um preço importante de momento no mensal, sendo esse preço formado por esse preço de fechamento de fundo, aqui sinalizado sempre com a cor azul escura, time frame mensal. Então temos aí este preço importante. Poderíamos registrar o preço do mês anterior, certo? É um preço também interessante a ser registrado. E no mensal é isso, no GBP, vamos para o semanal. Dentro do semanal temos aí formação de um pavio, talvez indicando um movimento de compra. O GBP que atingiu a sua maior mínima da história, hoje, no caso. Então, esperamos aí grandes movimentos de alta, justamente até as médias de 20, aqui em cima, sinalizadas no time semanal, sendo esses preços os mais importantes até agora no semanal do GBP/USD. Vamos para o diário. Dentro do diário temos essa configuração, temos aí um preço do diário formado aqui por candle anterior. Então temos um preço de resistência importante formado pelo fechamento do dia anterior. Além disso, preços importantes na média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high e na média de 200 aqui em cima. São preços importantes no diário do GBP/USD, que promete aí, acredito que agora, bons movimentos de alta, caso o dólar recue, assim como a gente espera que recue, certo? Então esse é o diário. Vamos para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração, temos aqui este fundo, sendo este fundo sinalizado com a cor verde. Além deste fundo,
poderíamos aí sinalizar a média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high e a média de 200 lá em cima, que coincidiria com o preço do candle do mês anterior, certo? Aqui o preço do candle do mês anterior, teríamos o H4, a média de 200, muito próximo deste preço. Aqui. Então esse é o GBP/USD, novas oportunidades interessantes de compra no último fundo, no caso no preço indicado pela linha, aqui, o preço de 1.03981 e regiões de venda, buscaria vendas aí nas médias de 20 no H4, certo? Sendo a melhor venda possível na última média, no caso na média de 20 high, em movimento de queda, então a melhor entrada ela é sinalizada pela média de 20 high. Então vamos sinalizar aqui, melhor oportunidade de venda possível aqui, mas podemos ter também, pode ser que o gráfico não chegue até aqui, mas pare na média de 20 ou na média de 20 low para poder retornar e voltar a subir e buscar alvos mais acima conforme o dólar caia. Então, principais preços de compra e venda dentro do GBP/USD para esses próximos dias. Vamos agora para o XAU/USD. Dentro do XAU temos aí no mensal a ser sinalizado a média de 20, a média de 200 lá embaixo. No time frame mensal, sendo aí indicado com a cor azul escura. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high. São os 4 principais preços do mensal. Vamos para o semanal. Vamos ampliar aqui primeiro a escala. Temos aqui a média de 200 que foi perdida pelo XAU/USD, que devemos sinalizar. Preços importantes no semanal com a cor roxa, rosa. Média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high. Além disso, poderíamos aí, na verdade, poderíamos sinalizar o preço indicado pelo fechamento da semana anterior, porém vou deixar aqui indicado na média de 200, certo? E registrar preços importantes aqui abaixo no time frame diário. Dentro do semanal é isso. Vamos para o diário, no Gold, XAU/USD, o ouro, temos aí um preço de fechamento de fundo aqui, indicado pela cor azul. Além disso, média de 20 comum, média de 20, na verdade média de 20 low, comum e high. Poderíamos indicar também este topo aqui e a média de 200 lá em cima. Então, no diário são esses os principais preços a serem registrados no ouro. Vamos para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração. Temos aqui um preço de fechamento de fundo que coincide com o diário e o H4. Então, no H4 registramos com a cor verde. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high. Poderíamos registrar a nuvem de Ichimoku, a delimitação da nuvem de Ichimoku de queda e a média de 200 aqui em cima. São preços interessantes para estarem registrando. Registramos aqui, para estarmos registrando dentro do XAU/USD no H4. Poderíamos também indicar aqui um Fibonacci desse movimento de queda, possibilitando aí a visualização de alvos e resistência mais importantes. Tivemos aqui a indicação dos 50 de Fibo próximo à resistência do diário, sendo essa resistência a média de 20 low e próximo à média de 200 do semanal. Então, obviamente, nessa região poderíamos aqui indicar uma forte região de venda com ótimas oportunidades de venda quando o preço atingir este preço aqui de 16,78 mais ou menos, ok?
Então, oportunidades de compra no XAUSD. Temos aqui, poderíamos registrar aí uma compra interessante no ouro após o fechamento no time frame de H1 acima da média de 20 high. Poderíamos executar essa compra, stop no último fundo e deixar alvos mais acima, porém a entrada no H1 só está autorizada após o fechamento acima da média de 20 high, ok? Vamos voltar para o H4. Então, preços importantes de venda já sinalizados e preço importante de compra. Acredito que consigamos aí ter uma boa oportunidade de compra no XAUSD nessa faixa de preço até as médias de 20, ok? Então, além de um preço interessante para venda os 50 de FIBO, teríamos aí um preço interessante para venda na média de 20 high do H4 do XAUSD. Além do XAUSD, temos aqui o SDCAD. Dentro do SDCAD no time mensal, temos que registrar aqui este topo, onde o preço se encontra um pouco próximo. Então, preços no time mensal registrados com a cor azul escura. Além disso, poderíamos registrar aqui um preço importante na nuvem de Ichimoku, na delimitação da nuvem de Ichimoku de alta. E são os dois principais preços do mensal a serem registrados no SDCAD. Poderíamos registrar também as médias de 20, porém, como estão muito distantes, não faz sentido estar marcando agora. Dentro do mensal do SDCAD é isso. Vamos para o semanal. Dentro do semanal, temos aí preços importantes a serem registrados na média de 200. Além disso, média de 20 high. Poderíamos registrar aqui também a média de 9 no SDCAD como preços importantes no semanal. Além disso, poderíamos registrar esse fundo aqui também no semanal do SDCAD, certo? Dentro do SDCAD no semanal é isso. Vou ampliar aqui a escala para facilitar a nossa edição. Então, dentro do SDCAD é isso. Vamos para o diário. Dentro do diário temos aí já um forte movimento de alta, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 9 dias de alta, pede uma correção. Então, dentro do diário, vamos aí estar registrando este topo, formado pelo dia anterior. Time frame diário sempre sinalizado com a cor azul claro. Além disso, média de 9, média de 20 high, média de 20 comum e média de 20 low. São as marcações do diário no SDCAD. Vamos para o H4. Dentro do H4 temos aí este preço de topo, a cor verde, onde preços importantes no H4 são sinalizados com a cor verde, certo? A linha verde escuro. Então temos este preço importante formado por um topo. Além disso, poderíamos registrar a média de 9, porém como está muito próximo, buscaria registrar as médias de 20 low, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low. São aí os principais preços a serem registrados no SDCAD, onde temos aí oportunidades de venda interessante no preço, onde o preço se encontra próximo agora, que foi o preço do último topo. Então, teríamos uma venda interessante aqui, um stop aqui em cima, buscando esses alvos aqui embaixo e
regiões de compra, ou pelo menos de repique, de um pullback. Teremos aqui oportunidades de compra interessantes, principalmente na média de 20 low, que é a mais distante, mas também na média de 20 comum, certo? Então o SDCAD, temos aí os preços importantes de compra e venda. Poderíamos, assim como fizemos no GBP, na verdade no SHAU e no EURUSD, poderíamos aqui traçar um Fibonacci no SDCAD deste movimento, que me daria alvos também interessantes para compra, para uma compra visando um movimento maior de alta no 50, nessa região aqui de 50, que coincide com o mensal, então registraria o preço do mensal, e o semanal aqui embaixo, regiões de compra mais distantes aí no SDCAD. Muito provavelmente, caso o preço volte a que tende a corrigir, e a 9 dias de alta, buscar as médias de 20 para dar um repique talvez no último topo e vir buscar essas regiões mais aqui abaixo no SDCAD, certo? Vai depender do dólar. Então, o SDCAD aí analisados, vamos para o SDJPY. Dentro do SDJPY temos aí uma venda que executei algumas horas antes, tendo em vista aí que o dólar já vem num movimento de alta bem grande. Tivemos aí o anúncio do Fed com a elevação de taxa de juros e, querendo ou não, pela forte alta, o dólar tende a corrigir. Então estamos buscando aí venda no dólar e alta nas moedas pareadas ao dólar. Então, entrei vendido aí no SDJPY. Vamos aguardar aí mais para frente o resultado. Mas dentro do mensal do SDJPY temos este movimento de alta grandíssimo, muito forte, onde temos aí o preço a ser registrado seria o preço delimitado aí pelo candle do mês anterior e do candle atual. Então temos este preço importante no time frame mensal do SDJPY. Vamos para o semanal. Dentro do semanal temos aí essa configuração, onde temos aí preços importantes formados na média de 9, sendo o semanal indicado com a cor roxa ou rosa, e também nas médias de 20, high, comum e na low. Não vou registrar o preço de topo, porque o preço ainda se encontra em andamento essa semana. Esse preço de topo nós vamos sinalizar aí no time frame diário, onde temos aqui a formação de um novo preço de fechamento de topo, sendo este preço de fechamento aqui, deste candle aqui, sendo preços no diário registrados com a cor azul claro. Temos então aqui um preço importante aqui, e além disso estamos analisando o diário. Dentro do diário temos aqui este preço importante já sinalizado. Além disso, média de 20 comum e média de 20 low aqui embaixo, certo? Preços do diário importantes. Então, no diário é isso. No SDJPY vamos para o H4. Dentro do H4 temos aí um gráfico bem lateral, onde temos aí este preço de fechamento de topo, sendo dentro do H4 sinalizado com a cor verde escura. Então temos este preço aqui importante. Além disso, média de 20 comum, na verdade a média de 20 high, como está muito próximo do preço, e eu acredito que ele deva buscar a resistência do diário, indicado pela reta azul claro. Não vou sinalizar a média de 20 high, vou sinalizar apenas a média de 20 comum e a média de 20 low aqui embaixo, certo? Esse é o SDJPY. Além disso, o último fundo aqui. Então, principais preços no H4 do SDJPY são sinalizados.
Poderíamos registrar também a média de 200 no H4, que está aqui embaixo, que é onde está meu alvo da operação. Então é digamos que um alvo bastante distante, mas pelo alto movimento, pelo forte movimento de alta do SDJPY, a correção também deve ser de forte movimentação, então um alvo mais longo, mas acredito que chegue, então estamos aí posicionados no SDJPY. Vamos analisar agora o SP500. Dentro do SP500 aí, forte movimento de queda na última semana. Então, dentro do mensal, que temos que sinalizar é este topo, onde está bem distante, mas vamos sinalizar. Média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low. E o último preço do mês, no caso, este preço aqui de fechamento de fundo, que era o último fundo, continua sinalizado. Preço importante do mensal que foi perdido. Provavelmente em algum momento volte para testar novamente, para quem sabe voltar a cair. Então, dentro do mensal é isso, SP500, vamos para o semanal. Dentro do semanal, temos o preço aí se aproximando da média de 200. Vamos ampliar aqui a escala. Média de 200, bem próxima do preço agora, então vamos registrar o preço da média de 200, sendo esse sinalizado com a cor roxa. Além disso, o preço do último, na verdade, poderíamos sinalizar esse preço aqui deste fundo. Como a média de 200 está próxima, eu vou deixar só a de 200 e vou registrar a média de 20 low, média de 20 comum e a média de 20 high. E o topo do semanal lá em cima. Então esse é o SP500 no semanal. Vamos para o diário. Dentro do diário temos essa configuração no SP500. Poderíamos registrar aqui o preço de fechamento de fundo do último dia do candle. Então temos aqui este preço importante a ser sinalizado. Então sinalizamos aí preço no diário com a cor azul claro. Então temos esse preço aqui importante no diário. Além disso, média de 9, média de 20 comum, na verdade média de 20 low, média de 20 comum e média de 20 high aqui em cima. São os preços aí importantes no diário a serem sinalizados. Tendo isso, vamos ao H4. Dentro do H4 temos esta configuração. Temos este preço de fechamento de fundo dentro do H4, sendo o H4 com a cor verde escura. Além disso, médias de 20 que já estão bem próximas. Por conta disso, vou sinalizar apenas a média de 20 high lá em cima como uma resistência forte dentro do H4. E poderíamos registrar a média de 200 aqui em cima também. SP500 aí analisado para vocês. Oportunidade de compra, talvez no último fundo novamente. E oportunidade de venda na média de 20 high, ou principalmente na média de 9. Na verdade, a melhor venda seria na média de 9 e ou quem sabe na média de 20 low, na média de 20 high, desculpe. Vai depender da sua forma de entrada. Poderíamos entrar pelo toque no preço, pela formação do padrão de 1, 2, 3 de venda ou 1, 2, 3 de compra. Aqui no caso 1, 2, 3 de venda ou um trap. Então, caso não faça um trap ou nem 1, 2, 3 de venda, possa ser que ele venha testar o preço da média de 9 do diário para voltar a cair e depois fazer um novo movimento de alta no SP500, certo? Então, esse SP500 analisado. Dentro do SDJPY aí voltando, vou sinalizar preços importantes de venda. No caso, a melhor venda aí no último topo da H4 e melhor compra no último, no caso aqui, na média de 9 do semanal, certo? Ou também na média de 200, que é onde a gente espera que o preço chegue.
Então, o SDJPY sinalizado para vocês, melhores regiões de compra e venda. SP500 sinalizado para vocês, melhores regiões de compra e venda. No curto prazo, né, próximos dias. Bitcoin, vamos aí no Bitcoin aqui fazer a nossa análise mensal. Vamos ampliar aqui a escala, como de costume. Colocar aqui 90. Temos aí o último fundo do Bitcoin do mensal sinalizado com a cor azul escura. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high. Vamos para o semanal. Dentro do semanal temos aí algumas semanas do Bitcoin já lateralizado. Temos aí um preço importante no preço de fechamento da última semana, onde temos aqui indicado pela cor rosa, média de 20 também low, média de 20 comum e média de 20 high. Principais preços no semanal no Bitcoin USD. Temos agora dentro do diário essa configuração. Dentro do diário temos aí um preço de fechamento de fundo indicado por este candle, sendo preços no diário com a cor azul claro. Além disso, média de 20 comum, média de 20 high, e poderíamos sinalizar aqui este topo, na verdade o topo mais acima. Essa região aqui eu vou deixar sinalizado pela média de 20 comum do semanal. Então dentro do diário é isso, vamos para o H4. Dentro do H4 no Bitcoin poderíamos registrar aqui este preço de fechamento de fundo, sendo o preço no H4 sinalizado com a cor verde escura. Além disso, média de 200, o último topo aqui do H4. E o Bitcoin USD é isso. Poderíamos traçar aqui o Fibonacci para auxiliar take profit de oportunidade de compra. Teríamos aqui regiões interessantes no 61,8 e no 50. Então, regiões de compra interessantes no Bitcoin USD. Temos aí no último fundo do H4, sendo este preço aqui. Além disso, regiões de venda interessantes na média no 50 de Fibo e no 61,8 de Fibo também aqui em cima, certo? Regiões interessantes para venda no Bitcoin USD e regiões de compra no Bitcoin USD. Beleza, rapaz? Então é isso. Todos aí os papéis analisados para vocês. Prestem bastante atenção nessas regiões e acompanhem o dólar de acordo com a queda do dólar. A gente define aí com a movimentação do dólar, queda ou alta, a gente define as nossas entradas nas regiões sinalizadas, beleza? É isso, um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus e vamos que vamos. Uma semana abençoada aí para todos, valeu, um abraço.